Muito bem, sejam então todos bem-vindos e que o Mestre Divino, Jesus, possa, em sua bondade, na sua misericórdia, possa nos acolher a todos para desfrutarmos e colhermos as sementes divinas de harmonia, de paz, de esperança, de fé. Sementes estas que a espiritualidade derrama sobre nós em momentos como esse, para o nosso melhoramento, para nossas reflexões de como podemos ser melhores, de como nós podemos fazer para evoluir. E o tema que nós preparamos essa tarde para a nossa reflexão é sobre a família na visão espírita. Para muitos o tema família parece algo redundante, né? Algo fora de moda, que não mereceria tanta atenção, visto que nós vivemos hoje num mundo em que estamos imersos a tantas tecnologias, principalmente de comunicação, as pessoas falando ao telefone, se comunicando-se de todas as formas, pelas redes sociais, através dos canais, né? WhatsApp, Face, Instagram e outros tantos. Mas o fato, meus queridos amigos, meus irmãos, no que pese a família ser uma instituição um pouco combatida, desacreditada por alguns, na realidade a família ela está no centro de toda a organização social. Por isso falar sobre família é, acima de tudo, valorizar a importância fundamental, crucial, de pais e mães, e na construção, que trabalham para a construção de um mundo melhor. E por isso nós resolvemos aceitar esse desafio de falarmos sobre família. Não que tenhamos nenhuma formação específica como deveria, como psicólogos, terapeutas, enfim, falar sobre família, como se conduzir adequadamente, enfim. Às vezes até tenho falado com meus filhos em certas ocasiões, de que, fazendo uma reflexão hoje, a gente chega à conclusão de que eu, particularmente, digo a eles que eu poderia ter sido um pai muito melhor do que fui, ou talvez do que tenha sido. Mas falarmos sobre a conduta, a visão espírita da família, é um desafio que nós propusemos. Muito bem. Na década de 70, após os anos 60 serem onde se pregava o amor livre e tal, surgiu David Cooper, que lançou um livro que era considerado, ele era considerado como um dos profetas do negativismo, sinalizando a morte da família. E recentemente também esse pensamento para alguns não mudou muito. Recentemente o filósofo francês Charles Melman, ele renovou esse antigo discurso de que a família está desaparecendo. Mas nós temos, por outro lado, ainda bem, pessoas que defendem a família. Nós encontramos, por exemplo, a psicanalista Elizabeth Roudinesco, que nos diz que todas as pesquisas sociológicas, elas demonstram o valor da família,
que ela possui um valor seguro na atualidade. Um valor que ninguém quer renunciar. Ninguém quer renunciar à família. Porque a família, ela é amada. A família, ela é sonhada e desejada por tantas pessoas, tanto homens, mulheres e crianças, visto que nós temos muitos orfanatos espalhados pelo mundo afora, muitas crianças, milhares e milhares de crianças que sonham em ter uma família. Porque se nós olharmos para a história do homem sobre a terra, em todas as civilizações, nós identificamos uma coisa em comum. Todas as civilizações, elas começaram a se estruturar e se organizar a partir do momento em que surgiu a família. E quando éramos seres vagantes, apenas rudes caminhantes, os homens viviam como seres brutos e desorganizados. E na medida em que se agrupavam, primeiro com os seus parceiros, macho e fêmea, e a partir daí reuniram-se em torno dos filhotes, dos filhos. Então a história da humanidade começou a mudar. E colocando essa questão no viés, no contexto espírita, nós encontramos Allan Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 204. Ele questiona a espiritualidade da codificação sobre se a nossa parentela iniciou bem antes da nossa existência atual. Foi a pergunta que Kardec fez. E eles responderam que não poderia ser de outra maneira. Porque a sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Tal resposta amplia, por exemplo, a lista de motivos pelos quais nós investimos em nossos próprios filhos. Já não basta eles serem nossos prolongamentos sociais, de serem eles o alvo do nosso amor mais profundo. Além disso, nós entendemos, porque a doutrina espírita nos ensina que eles já nos foram próximos e já convivemos com eles em vidas anteriores e temos traçado a nossa caminhada rumo à perfeição, ao nosso melhoramento, mais ou menos junto com eles. Por esta razão, o conhecimento que o Espiritismo, que a doutrina nos proporciona, causa um profundo impacto em todas as áreas do conhecimento e do relacionamento humano. Porque a visão que o Espiritismo, que a doutrina apresenta da família, é um exemplo dessa afirmativa. Pois a família, ela é uma instituição em constante movimento, e nós podemos perceber isso. Mas nem por isso a família deixou de existir. Porque na verdade nós presenciamos esse processo de revisão e de vínculos e também das condutas que se originam do ambiente doméstico e que se projetam na nossa sociedade. Tudo isso faz-nos refletir, faz-nos pensar sobre o papel que exercemos, o papel que cada um tem no ambiente familiar, para torná-lo
mais harmonioso. Allan Kardec diz que os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidas pela afeição, pela simpatia, e se procuram ao encarnar. Eles não se separam, senão momentaneamente, porque depois que o espírito entra novamente na erraticidade, ao retorno à espiritualidade, se reencontram novamente como amigos ao retorno de uma viagem. Pois dentro do planejamento do mundo maior, que o mundo maior traça para todos nós, tanto no âmbito individual como no âmbito coletivo, e por ele entenda-se o planeta, que nos acolhe como hóspedes temporários, já que somos filhos da terra, nos é colocado a necessidade da convivência como um dos mais importantes desafios evolutivos do espírito imortal que somos. Para o psicólogo clínico da Associação Médica Espírita, Rossandro Klinger, a família é como um templo vivo do Evangelho e nos oferece o terreno fértil aonde nós podemos plantar a erva daninha que fará sucumbir toda a iniciativa, ou podemos fazer brotar a árvore viva do Evangelho, com todo o seu poder transformador de vidas, de famílias e de sociedade. Allan Kardec, realizando uma verdadeira incursão sobre o significado da existência e da vida, nos ofereceu valiosos conhecimentos sobre a dimensão espiritual das relações familiares, descritas no Livro dos Espíritos e também no Evangelho. Ensina Kardec que o espírito humano renasce num ambiente familiar próprio para suas necessidades e experiências de amadurecimento psicológico. Isso significa dizer, eu não sei se os irmãos, seus amigos já ouviram falar isso, eu não devia ter nascido nessa família, como é que eu vim parar nessa família? Mas o fato é que cada um de nós se encontra na família que necessitamos. Talvez não seja a família que queremos, mas é a família que nós necessitamos, que nós precisamos para o nosso adiantamento. E com ela, nós trazemos os nossos elos de afinidade, de simpatia, de repulsão ou antipatia, ou mesmo de indiferença. Todos estes elementos formam os ingredientes silenciosos que compõem, associado a outros aspectos, o contexto conflitivo de algumas famílias ou a harmonia que existe em outras famílias. Joana de Ângeles nos traz, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, no livro Constelação Familiar, dizendo que o grupo familiar é santuário de renovação coletiva, onde todos os membros se encontram para crescer juntos, para reconciliar-se, aprender a servir e ampliar a capacidade de amarmos. Reunidos novamente, devem se juntar ao processo de libertação em que se encontram comprometidos.
Este educandário familiar não é resultado de encontros casuais, apressados no mundo dos homens, mas que já havia ocorrido nas esferas espirituais muito antes do nosso nascimento, do nosso renascimento. Joana de Ângeles deixa bem claro que os arranjos familiares, ao longo de nossas sucessivas vidas, visam os reajustes, as renovações e as reparações de todos, e por isso são coletivas. Mas enquanto na função de pais, de filhos, netos, cônjuges, os espíritos que compõem o núcleo familiar são, acima de tudo e essencialmente, irmãos. Todos somos filhos de Deus, em trajetórias logicamente evolutivas individuais, cada qual com a sua bagagem, com a sua herança do passado e também com a sua missão a serem desempenhadas no presente, com vistas ao futuro. Estão reunidos neste pequeno grupo social consanguíneo, com objetivos em comum, unidos por laços de simpatia ou não. Nesta visão, o modelo de autoridade e a importância da função de cada um dos seus membros se diluem no respeito a cada individualidade e compromissos assumidos por cada um de nós. Mesmo sob esta ótica, os pais ou quem quer que faça esse papel jamais perde a responsabilidade e a função de educar. No Livro dos Espíritos, na questão 582, Kardec pergunta se pode-se considerar a paternidade como uma missão. Ao que eles respondem, os espíritos da codificação, que é uma missão e ao mesmo tempo é uma responsabilidade, é um grande dever muito grande, que obriga muito mais do que o homem pensa. É uma responsabilidade muito grande que temos quando recebemos no núcleo, no seio familiar, os nossos filhos. Pois Deus os coloca sob a tutela dos pais para os orientar e conduzir esses espíritos que vieram como filhos no caminho do bem, procurando dirimir as tendências negativas e também reforçando os aspectos positivos. Se os pais, por acaso, sucumbem nesta tarefa de educação dos filhos por sua falta, carregarão a pena do sofrimento do filho para a vida futura, pois talvez não fizeram o que dependia deles para o adiantamento no caminho do bem. Então, os pais, nós temos esta responsabilidade. Ainda na questão 208, Kardec pergunta se os pais exercem influência sobre os filhos após o nascimento. E eles respondem que é uma influência muito grande. Por isso, os espíritos, os pais, eles têm por missão desenvolver os filhos pela educação. É uma tarefa que cabe aos pais, porque se falhar, serão culpados. Então temos que ter muito cuidado. Do Evangelho, no capítulo 14, com o tema
honrai vosso pai e a vossa mãe, também traz muitas informações sobre a responsabilidade de pais na família. Pois a vida familiar é um instrumento por excelência, e para que essa evolução possa acontecer, tudo, absolutamente tudo, começa na família. Porque a família é a base da sociedade. Porque é na convivência familiar que tudo inicia. Como colaboradores de Deus, que começamos a ensaiar desde a época das cavernas o ideal de humanidade, de afetividade e de companheirismo. Até o presente momento em que o ser humano mais civilizado é convidado a se aprofundar nestes valores, visto que nós estamos numa transição do planeta Terra. Se avizinha do nosso planeta um mundo regenerado. Na singularidade de cada lar, em nível mais profundo, uma história espiritual rica de eventos que compõem quadros de esperança, de ressentimentos, de solidariedade, aspirações, sacrifícios, devotamentos ou ainda de indiferença. Cabe principalmente ao adulto, se possível, consciente dos postulados espíritas, assumir o papel de educador, de orientador dos demais membros da família. Pois sabe-se que algumas vezes pode ocorrer que espíritos que eram nossos inimigos do passado encarnam como filhos na mesma família. Porque isso pode ocorrer. Os espíritos que encarnam como filhos podem às vezes também ser mais evoluídos que os pais, mas mesmo assim as funções não se invertem. Ainda assim, não existe quando ainda não existe a hierarquia dos moldes antigos, principalmente quando os pais eram obedecidos. O processo pedagógico e educacional é sempre tarefa dos pais. A família na visão espírita, por esta razão, se torna muito maior, muito mais importante, é mais democrática e fundamental para a evolução do espírito imortal. Nós encontramos no livro Nosso Lar a personagem Laura, que nos informa que o lar terrestre há muito tem tentado copiar o lar espiritual. Mas, segundo ela, os cônjuges por lá, com raras exceções, estão ainda a mondar o terreno dos sentimentos, invadido por ervas amargosas da vaidade, povoados por monstros como o egoísmo e o ciúme. Ainda esclarecendo a respeito das diferenças existentes entre o lar terreno e o lar espiritual, segundo ela, o lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável, pois é o templo onde as criaturas devem unir-se espiritualmente antes que corporalmente. Com a compreensão da reencarnação, nós somos conduzidos a vivenciar um relacionamento de entendimento, como é possível, conforme já falamos, adversários do passado reencarnarem na nossa família. E a vivência pode se tornar um pouco mais difícil. Mas também torna-se uma oportunidade valiosa de reajustes.
Isso explica muitas vezes a aversão que pode surgir entre pai e filho, entre irmãos, entre mãe e filha. E deve servir para todos nós, conscientes, como estímulo a mais, para que com dedicação e renúncia possamos promover a reconciliação pelo amor e pelo perdão. Porque viver e conviver é um grande e salutar desafio de todo ser humano. Quando no momento do reencarne nós cultivamos no íntimo grande anelo de avanço, de alcançar êxito nos objetivos que nós programamos. Porque quando nós nos programamos para reencarnar, nós se preparamos, a gente se prepara para reencarnar, e nessa preparação nós almejamos não fraquejar, mas vencer as nossas dificuldades. Não obstante, a reencarnação e a convivência com os outros se torna importante justamente para a nossa elevação, para nosso crescimento. Graças ao Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, nós podemos entender que os parentes difíceis são como a luz que ofusca, e que depois de ajustado o foco, ou seja, a nossa visão dos acontecimentos, muito nós vamos aprender e muito nós vamos perceber. No Evangelho segundo o Espiritismo, temos a seguinte elucidação dos Espíritos, no capítulo 14, item 8, que a união e a afeição entre parentes indicam a simpatia anteriores que os aproximou. Aqueles com os quais nós nos relacionamos bem são nossos amigos que retornam para viver conosco em família, e juntos muito construiremos em nosso favor, em favor do aperfeiçoamento moral e espiritual. São pessoas que nos seus diferentes papéis desenvolvem em nós sentimentos nobres e propulsores, que podemos sentir a graça divina na célula familiar como uma alavanca do progresso e da felicidade. Quando nós temos uma família harmoniosa, que todo mundo se dá bem. Há, porém, aqueles com os quais nós não simpatizamos muito. Entretanto, Deus permite essas encarnações de espíritos estranhos nas famílias, com a dupla finalidade de servir de provas para alguns e meio de progresso para outros. É momento de aprender e de evoluir. É momento de construirmos a paz através dos ajustes necessários. São pessoas que nos impulsionam a mudança muitas vezes e a nossa própria melhora. São instrumentos que Deus usa para o nosso avanço espiritual, moral e intelectual. De todas as formas, somos convidados, todos nós, a construirmos em nossos corações o reino de Deus. E para tanto, a convivência em família, aceitando os desafios concernentes a ela, são importantes e benéficos. Basta olharmos com olhos de aprendizado e de amor. Cada criatura traz dentro de si uma bagagem espiritual, e no ambiente familiar há situações em que se ganha, se perde, se adquire, se tolera. É necessário que possamos desenvolver
as virtudes. Há muitas pessoas até que duvidam da misericórdia divina, mas a melhor forma de conviver em família, evoluir, apesar dos desafios que surgem, é muito amar, é se resignar, ressignificando a vida, a cada dificuldade, e agradecendo a Deus por todos aqueles que estão no nosso caminho, que estão do nosso lado, para aprendermos a sermos melhores. Por isso é fundamental desenvolvermos, conhecermos as virtudes e vivenciá-las. Porque no vasto universo das virtudes cristãs, nós encontramos o amor, a fé, a caridade, a humildade, a compaixão, a resignação, a mansuetude, a bondade, a empatia e, acima de tudo, o mais importante, o perdão. A família, por isso, na visão espírita, ela se torna tão importante, tão fundamental. Queremos lembrar aqui Leon Denis. Ele fala que este é o caminho que o ser humano recebe da espiritualidade maior para se refazer perante as leis divinas, para que possa reconstruir a sua vida, para que possa tomar novas decisões, novas posturas, como provas determinadas pela bondade divina, ou mesmo provas escolhidas pelo próprio Espírito. Assim, meus irmãos, como o cultivo permanente da harmonia do lar, do amor, da prática do perdão, do respeito mútuo, a família, esta inigualável conquista da evolução humana, será o verdadeiro agente transformador para uma sociedade mais justa e fraterna. Que Deus, que Jesus, a espiritualidade amiga, nossos mentores, nossos anjos guardiões, possam nos abençoar e possam abençoar nossas famílias e todas as famílias da humanidade. Muita paz, queridos irmãos.